Fala moçada, beleza? Professor Esmeraldo na área, convidando você a se inscrever no nosso canal, tocar na notificação, deixar o seu like, comentar e espalhar o conteúdo com os seus grupinhos aí de WhatsApp, Telegram e afins, a fim da gente espalhar uma matemática de qualidade por aí. Muito bem, vídeo de hoje, um vídeo sobre função do segundo grau ou função quadrática, como queira chamar. Só que normalmente a gente vê as questões de função com uma fórmula pedindo para você construir o gráfico ou pedindo alguma informação específica do gráfico. Dessa vez vai ser diferente, né? Dessa vez a gente tem o gráfico e ele quer que você determine aí a função, a fórmula, a lei de formação que gerou esse gráfico bonitinho aí conhecido como parábola. Fechado? Muito bem. Antes da gente começar, vamos só destacar algumas informações aqui que o próprio gráfico fornece para a gente, tá certo? Observa aqui que eu tenho um ponto marcado aqui, ó, em que o x vale menos 2, certo? Lembrando que o eixo aqui da horizontal é o eixo x e o da vertical é o eixo y, certo? Ou eixo das abscissas e eixo das ordenadas, o nome técnico dele. O gráfico mostra pra gente o seguinte, ó, que tem um ponto aqui em que o x vale menos 2 e ele está exatamente em cima aqui, ó, do eixo x aqui, tá certo? Quando isso acontece, a gente diz que esse valor ele é uma raiz, é um zero da minha função. E quando isso acontece, o zero da função é o quê? É o ponto menos 2 e zero. Por que ele é chamado de zero da função? Porque naquele momento, naquele instante que o gráfico toca ali naquele ponto, ó, o y vale zero. Por isso que ele é chamado de zero ou de raiz da função, tá certo? Se você olhar mais à frente no gráfico, acontece a mesma coisa com o 4. Ó. Tem um ponto aqui exatamente em cima do 4, no eixo x ali. Isso também acontece porque o 4 ele é uma raiz, ele é um zero da minha função. Então, naquele momento, aquele ponto é o ponto 4 e 0, onde o x vale 4 e o y vale 0. Beleza, professor, isso vai me ajudar em alguma coisa? Isso vai ser fundamental para a gente poder resolver a questão. Vamos relembrar só alguma coisinha aqui de função, ó. A gente sabe que a fórmula, né, geral aí da função do segundo grau, ó, y, ou também pode ser chamado de f de x, né, mesma coisa, é ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Quando você vai aprender a função do segundo grau, a primeira coisa que o professor te ensina, a função quadrática com os três termos ali, né, é que a fórmula é ax ao quadrado mais bx mais c, tá certo? O que mais que a gente pode tirar de informação daquele gráfico ali? Observa comigo, ó. O gráfico aqui ele vem descendo, né? Passa aqui pela minha raiz, que é o menos 2 e 0, e chega nesse ponto onde está o menos 4 aqui, ó. Nesse ponto aqui, onde está o menos 4, ó, o eixo da vertical é o eixo y, tá certo? Então o y vale menos 4. Professor, e o x? Como o ponto está exatamente em cima do menos 4, o x vale 0. Repara que quando o ponto estava no eixo x, ó, em cima do 4 e do menos 2, o y que valia 0. Aqui é o contrário. Aqui o y vale menos 4 e o x vale 0. Tá, mas e aí? O que isso quer dizer? Esse cara aqui, meu querido, ó, ele é o termo independente da minha função do segundo grau. Ou seja, é aquele termo que não tem o x e não tem o x ao quadrado. É o termo c. Na minha fórmula aqui não tem, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse c aqui, ó, ele é aquele carinha ali que está no eixo y ali, aquele menos 4, ó, onde o gráfico está tocando nele lá. Ah, professor, então você quer dizer que de cara eu já posso falar que o c é igual a menos 4? Isso mesmo, querido. Onde o gráfico toca o eixo y,
esse é o termo independente da minha função. Então a gente já achou o nosso primeiro valor, né? O valor que a gente queria ali, que é o c igual a menos 4, né? Tá, mas falta achar o valor do a e do b para a gente poder saber a função. É, verdade. Isso nós vamos ter que descobrir agora. Ó. Observa uma coisa aqui. Ó. Eu tenho esses dois pontos marcados. O menos 2 e 0. Ó. O x valendo menos 2 e o y valendo 0. E eu tenho o ponto 4 e 0. O x valendo 4 e o y valendo 0. Nós vamos ter que montar aqui duas situações. Tá? Nós vamos substituir esses dois pontos na formulazinha da minha função. Professor, como que vai ficar isso? Vamos fazer aqui separadamente para ficar bonitinho aí para você poder ver. Ó. Para x igual a menos 2 e y igual a 0. Essa vai ser a primeira situação. Professor, não entendi. Repete aí para mim, por favor. Vou repetir. Ó. O x vale menos 2. No lugar dos x's, aqui eu vou trocar por menos 2. E o y vale 0. No lugar do y, eu vou trocar por 0. Tá certo? Essa vai ser a minha primeira situação. Então, como que isso vai ficar? Ó? No lugar do y, troquei pelo 0. Então, ficou 0 igual a vezes menos 2 ao quadrado. Ó. No lugar do x, eu troquei por menos 2. Mais b vezes menos 2. De novo, no lugar do b, coloquei menos 2. Mais c. O c a gente já descobriu que vale menos 4. Então, no lugar do c, eu vou trocar por menos 4. Agora, como que isso vai ficar? Ó? 0 igual menos 2 ao quadrado, ó, base negativa, expoente par, o resultado vai dar positivo, certo? 2 ao quadrado deu 4. Então, 4 vezes a. Aqui, mais com menos, ó, na multiplicação, sinais diferentes vai dar sempre menos, né? E 2 vezes b, 2b. Menos 4. Então, ó, vou pegar aqui só para organizar, para ficar bonitinho, eu vou pegar esse menos 4 e vou passar para o outro lado, tá certo? Então, ficou ó, 4a menos 2b. O menos 4 passou para lá, virou mais. E 0 mais 4 deu 4. Então, aqui a gente tem a nossa primeira equação, né? Vou deixar ela guardadinha, bonitinha aqui por enquanto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém com o segundo ponto que a gente encontrou ali. Ó. É o ponto 4 e 0, né? Então agora vai ser para x igual a 4 e o y igual a 0, certo? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na minha primeira equação ali. Como que fica isso? Ó? Vou trocar aqui do lado de cá. O y vale 0, né? Então ficou 0 igual. No lugar do x eu vou trocar pelo 4. Ó. Então ficou a vezes 4 ao quadrado. Mais b vezes 4. Ó. De novo, no lugar desse x aqui, ó, desse segundo x, eu troquei pelo 4 aqui, certo? E o mais c, o c vale menos 4, então aqui ficou menos 4, perfeito? Agora o que acontece ali? 4 ao quadrado vai dar 16, certo? Então ficou 0 igual 4 ao quadrado 16, 16 vezes a, 16a. 4 vezes b, 4b, os dois são positivos, então ficou tudo positivo ali, certo? E o menos 4 ali, ó, 4b menos 4. Eu vou organizar isso daqui da mesma forma que eu fiz com o primeiro. Ó. Vou pegar o 4 que está negativo, passar para o outro lado positivo. Então ficou 0 mais 4 deu 4, né? Então, ó, 16a
mais 4b igual a 4 positivo, né? Ia falar mais ali, mas igual ao 4 que estava negativo aqui, passou para lá positivo, tá certo? Professor, isso está me lembrando alguma coisa, né? Olha só, o que a gente tem ali? A gente tem duas equações, e essas duas equações ali, ó, elas têm duas incógnitas, né? Duas letras para a gente poder descobrir ali. Isso te lembra o que, querido? Sistema, né? Sisteminha de equação do primeiro grau, certo? Vamos só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Qual que é a nossa primeira equação? Tá ali, ó. 4a, né? Ó, nossa primeira equação é essa. E a nossa segunda equação é essa. A primeira equação a gente tem, ó, 4a menos 2b igual a 4. A segunda equação a gente tem 16a mais 4b igual a 4 também, não é isso? Veja se não é exatamente isso que a gente tem ali. Isso gerou um sistema do primeiro grau. Sistema de equação do primeiro grau você pode resolver por adição, por substituição, tanto faz, tá? Só vou fazer uma coisa antes aqui, ó. Se você observar, esses valores 4, 2 e 4, eles são divisíveis por 2, certo? Então, só para diminuir a nossa conta, eu vou dividir toda essa linha por 2. Como que isso vai ficar? 2a dividido por... 2a não, desculpa. 4a dividido por 2 vai dar 2a. 2b dividido por 2 vai ficar b, né? Então é 2a menos b. E 4 dividido por 2 deu 2. Então, de novo, peguei toda a minha primeira linha e dividi por 2. Ficou 2a menos b igual a 2. Na segunda linha eu também posso fazer isso, olha só. O 16, o 4 e o 4, eles são múltiplos de 4, né? Então eu posso dividir essa linha toda por 4. Olha que interessante que vai acontecer, ó. 16a, 16 dividido por 4 vai dar 4, né? Então aqui ficou 4a. 4b dividido por 4, 4 dividido por 4 deu 1, então aqui ficou mais b. E 4 dividido por 4 de novo deu 1. Agora a gente tem um sistema aqui do primeiro grau, né? Reduzido, né? Com valores menores. Se você observar, ó, eu posso resolver esse sistema por adição direto. Por quê? Aqui eu tenho menos b e mais b. Quando eu somar a primeira linha com a segunda, quando eu fizer a adição, o b vai desaparecer. Eu vou cortar o b. Depois eu vou somar o que sobrou. 2a mais 4a, 2 mais 4 deu 6. Então, 6a igual a 2 mais 1, 3. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo, então a ficou 3 dividido por 6, que simplificando por 3, ó, vou dividir em cima e embaixo por 3. O A a gente encontrou então que deu 1 sobre 2, né? 3 dividido por 3 deu 1 e 6 dividido por 3 deu 2. Professor, mas e agora? Agora que vai começar a festa, porque eu vou escolher qualquer uma das duas equações, a primeira ou a segunda, tanto faz, e vou substituir aqui o valor do A que eu encontrei. Com isso eu vou fazer o quê? Encontrar o valor de B. Aí vai estar montada a minha função. Vamos lá, ó. Vou substituir na primeira. 2A menos B. Isso aqui é igual a 2, certo? No lugar do A, eu vou trocar por meio. Então ficou 2 vezes meio menos B igual a 2, certo? O
Querido, isso daqui é uma multiplicação, então eu posso cortar esse 2 com esse daqui, ó, porque ele está multiplicando e dividindo ao mesmo tempo, né? O que que sobra? 1 menos b igual a 2. Vou passar o b para lá somando, ó, e o 2 aqui diminuindo. Então fica 1 menos 2. Ó, o 2 estava positivo, passou negativo, né? Igual o b que está negativo vai passar positivo. E aí, ó, qual é o valor do b? B igual a 1 menos 2 deu menos 1. Então a gente encontrou aí os valores de A, B e C. Agora é só montar a fórmula, só montar a função. Ó. A função é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, não é isso? Qual é o valor do a? Meio. Então y igual a meio x ao quadrado. O b vale menos 1, então aqui ficou menos x, né? E o c vale menos 4, que a gente achou lá em cima. Aqui o c igual a menos 4 aqui, ó. Aí a gente vem e substitui lá, ó. C igual a menos 4. Então a função que gerou aquele gráfico bonitinho que a gente viu ali é essa daqui, ó. Y igual a meio x ao quadrado menos x menos 4. Show de bola, querido! Espero que tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas aí da parte de função. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, siga aí a nossa página no YouTube e no nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Deixem as suas dúvidas aí, sugestões para os próximos vídeos. Valeu, obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima e deixa o like aí, garotada. Valeu, tchau, tchau.